seja com todos. Isaías capítulo 59, a partir do primeiro versículo, está escrito a palavra do Senhor Deus poderoso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Encobrem, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidades. A mão de Deus nunca esteve encolhida para não poder socorrer o aflito, o homem que quer se livrar de seus pecados e que agora quer ter uma nova vida diante de Deus. Os ouvidos de Deus nunca tiveram tapados para não ouvir o perdão do pecado e assim poder ajudar a você e a todos quanto assim recebem a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Sim, a Bíblia diz, foram feitos filhos de Deus, os que o receberam, a saber, os que receberam o Espírito Santo de Deus, esses têm Deus como Pai. Nós não nascemos como filhos de Deus. Nós não nascemos como filhos de Deus porque ainda não recebemos a Jesus. E quando nós nascemos da água do Espírito, nós somos co-herdeiros de Cristo. Por quê? Porque agora nós temos Deus como Pai. A Bíblia diz que quem é nascido da carne se inclina para as coisas da carne. Mas Jesus falou que é necessário nascer de novo. Sabe por quê? Para fazer a vontade do Pai. É necessário que a natureza de Deus, a natureza divina, seja colocada dentro do homem, e assim o homem possa se despojar, ou melhor dizendo, se livrar do velho homem, a natureza que leva o homem a estar inimigo de Deus em seus caminhos errantes, em seus pensamentos, porque o homem ele tem sido dominado pelo pecado. Nós vamos ver aqui em Isaías, de uma forma bem clara, que a Bíblia diz que as nossas iniquidades nos separam da presença de Deus. Isso aqui é muito perigoso, meu amado. Muitas pessoas estão caminhando para baixo, para cima, e falando que Deus está com ele. Só que enganoso é o seu coração. Enganoso é o coração do homem, porque suas iniquidades separam da presença de Deus, e assim ele nem ouve. Você sabia que Deus não ouve pecadores? Está escrito em João, no capítulo 9 de João. Você vai ver lá no último versículo, o próprio jovem, o próprio homem que foi curado por Jesus, foi curado por Jesus Cristo, era cego. Ele falou: olha, eu sei que Deus não ouve pecadores. E a Bíblia diz em Isaías 59 que nossos pecados nos separam de Deus e encobre a sua face para que nós não sejamos ouvidos. Ou seja, o pecado é algo muito perigoso, separa sim o homem da presença de Deus. Então muitos estão caminhando de baixo para cima e para baixo, de um lado para o outro, falando que Deus está com ele. Mas quando na verdade estão separados da glória de Deus, estão separados porque escolheram o pecado, estão separados porque amaram mais o pecado do que a Deus, entregaram seus corpos à prostituição, à embriaguez, e estão dizendo da boca para fora que Deus caminha junto, mas não está caminhando junto. É bom você se despertar, é bom você se despertar para a verdade do Evangelho e se voltar ao caminho certo, porque não há outro caminho. Há o caminho do seu coração, mas o caminho do seu coração te leva para o inferno. E maior é Deus do que o nosso coração, maior é Deus do que o nosso sentimento. Os caminhos de Deus são retos, os caminhos do coração do homem são enganosos. Os caminhos que Deus propôs para o homem, jamais o homem errará se ele permanecer nesse caminho. Mas
de outra forma dizendo, muitos estão caminhando para o inferno porque estão seguindo o conceito do mundo, a saber, o seu próprio coração, se inclinando a fazer a vontade do mundo. O mundo não está sujeito a Deus, o mundo ele está sujeito a uma servidão, a saber, uma escravidão de pecados. Um mundo que tem cada dia mais lutado para viver no pecado, aprovando leis de aborto, quando na verdade nunca vai deixar de ser assassinato. Aborto nunca vai deixar de ser assassinato. Homossexualismo e lesbianismo nunca vai deixar de ser pecado. Pode o homem aprovar leis, pode fulano e ciclano aprovar e falar, vai em frente, que Deus é contigo, mas nunca vai deixar de ser pecado. O que era pecado há 4.000, 5.000 anos atrás, há 2.000, continua sendo pecado. A geração moderniza, mas a palavra não. Ou melhor dizendo, passará os céus, passará a terra, mas não há de passar a palavra de Deus. Essa tarde eu estou aqui, como de sempre, para trazer a palavra do Senhor, e esse é meu compromisso. Lucas, capítulo número 13, a partir do versículo 6, veja algo muito importante que Jesus falou. Está escrito assim, Lucas 13, versículo 6. A parábola da figueira estéril é uma parábola. Jesus sempre usou parábolas para falar do reino de Deus. Jesus sempre usou parábolas para falar da salvação. E em todas as parábolas, praticamente, Jesus falou da eternidade. Jesus usou as parábolas para nos mostrar acerca do reino de Deus, acerca da salvação. Aqui Jesus está falando de uma parábola de uma figueira estéril. Está dizendo assim, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra tão inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der fruto, depois a mandarás cortar. Veja bem, que nessa parábola Jesus está usando uma figueira como exemplo. Mas essa figueira seria você. Essa figueira seria eu, seríamos nós. Veja bem que a figueira ela não estava produzindo frutos. Todos que plantam algum fruto, ele tem ansiedade para colher os frutos. Todos aqueles que trabalham, eles estão ansiosos para ver o resultado final. Todos aqueles que tanto pelejam em prol de alguma coisa, estão ansiosos para colher daquilo que tanto trabalharam em cima daquilo. E essa figueira estéril não estava dando frutos. Essa figueira, ela não dava frutos. Por quê? Porque já tinha morrido. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente e não estão produzindo mais frutos. Seus frutos somente são pecados. São frutos esses que têm levado muitos para o inferno. Sim, estão de caminhada, estão de peregrinação, estão a caminho. O fim desse caminho é o próprio inferno, o caminho do inferno. Ou melhor dizendo, o caminho da perdição, o fim dele é inferno. Veja bem, Jesus sempre falou que nós temos que produzir bons frutos. Jesus, ele pregou que o Pai é o lavrador, nós somos os galhos. Jesus, ele é a videira. E o lavrador, que é o Pai, ele tira os galhos secos, a saber, você que não produz fruto diante de Deus,
e separa a esquerda para lançar no fogo. Só que aqui Jesus está falando de uma figueira, não tem nada a ver com videira, mas Jesus sempre comparou o homem como árvores. Lá em Mateus capítulo 3 está escrito: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não precisa nem de explicação a mensagem dessa. Em Mateus 3, versículo 2, o que é fruto digno de arrependimento? Quando você se arrepende, você não pratica mais da mesma coisa. Fruto da mentira, quando você se arrepende, é a verdade. O fruto da idolatria, quando você se arrepende, é a adoração. O fruto da injustiça, quando você se arrepende, é a justiça. O fruto da embriaguez, quando você se arrepende, é a sobriedade. Jesus estava falando que a figueira não estava produzindo frutos. O homem foi procurar certa vez em uma figueira cuja qual ele plantou frutos nela. Ele não achou. Sabe o que ele falou? Eis que 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, não acho. Corta ela, porque ela ainda está ocupando lugar inutilmente. Nós vemos que tudo que é inútil é descartável. Nós vemos que tudo quanto não tem utilidade alguma é descartável. E aqui essa figueira, ela não estava produzindo fruto. E o dono dessa figueira que plantou pediu para cortar ela. Mas nós vamos ver que essa figueira, alguém então respondeu e disse: deixa até esse ano, vamos plantar, vamos estercar ela, vamos escavar mais fundo, e se ela der fruto ela vai permanecer. Nós vemos que essa figueira, ela representa o homem, o ser humano. Ele tem que produzir frutos diante de Deus. Ele tem que produzir frutos, porque tudo foi feito com um propósito. O carro, ele não tem outro propósito a não ser levar e trazer o homem. Ele não tem outro propósito a não ser glorificar aquele cujo qual o fez. Glorificar não só da boca para fora, mas em suas obras, em sua atitude, em sua conduta, em seus caminhos, em seu caráter, em sua maneira de viver. Mas nós vemos que não é assim na vida de muitos. Nós vemos que muitos são rebeldes quanto à vontade de Deus. Nós vemos que muitos são negligentes quanto à vontade de Deus. Nós vemos que muitos até são ignorantes quanto à própria existência de Deus, negando a eficácia da existência de Deus. Ou seja, não estão produzindo frutos, estão ocupando lugar inutilmente. Só que a Bíblia vai dizer que todavia Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes espera que se converta e se arrependa. E é isso que Deus quer que você faça, que você se converta dos seus maus caminhos, se converta dessa perdição, dessa depravação, se converta, porque o machado está à raiz das árvores. E diante de Deus não importa se você tem saúde, se você é jovem, não. Nós temos tempo, e conforme esses frutos são maus, menos tempo vamos viver. Vamos ver aqui nessa mensagem que então uma pessoa se levantou e disse: vamos ainda pelejar mais um pouquinho com essa figueira, vamos estercar, vamos investir mais um pouquinho nela, quem sabe ela dá fruto. É isso que Deus espera, que nós venhamos dar fruto. Se por um lado Deus, Ele está com o machado na mão para cortar a árvore pela raiz e logo lançar ela para o fogo, por outro lado, Jesus, Ele está tendo misericórdia em esperar o homem se arrepender, em esperar o ser humano voltar a produzir frutos para Deus, para que essa árvore não seja cortada. Para você não ser cortado, você tem que produzir fruto diante de Deus. Ou melhor dizendo, para você permanecer, meu amigo, vivendo nesse corpo e não ser lançado no fogo do inferno, você precisa produzir bons frutos diante de Deus.
Deus não está preocupado se você acredita nele ou não. Acreditar em Deus é algo bom. E não faz mais do que obrigação crer em Deus. Mas nisso não está a salvação. Nas obras não está a salvação. A salvação está completamente em Cristo, em obedecer a Cristo, em estar sujeito à vontade de Cristo. A salvação não está numa religião, por fazer oferendas, por dobrar nos pés de uma imagem, por dar um beijinho na testa de Aparecida e Maria e honrar Maria, não. A salvação está em obedecer Jesus. A própria Maria fala: faça tudo o que Ele manda. Então você tem que fazer tudo que Jesus manda. A própria Maria fez tudo que Jesus mandou. Jesus não mandou ela fazer milagre. Jesus não mandou ela interceder. Então fica com a Bíblia. Pratica o que a Bíblia diz. Não vá além do que a Bíblia diz. Sabe o que é ir além da Bíblia? É aderir a uma religião. Aonde que Deus mandou se aderir a uma religião? Em nenhum lugar. O que Deus mandou foi Jesus como caminho. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. É só isso, é seguir Jesus, é permanecer seguindo Cristo. Em João 8,31 está escrito: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se você permanece na palavra, se qualquer que permanece na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, é um verdadeiro discípulo. Discípulo significa seguidor. Seguidor, aqui na Bíblia que nós vemos, o único que tem que ser seguido, o único que é instruído para ser seguido é Jesus. Os fariseus, eles tinham discípulos, mas eles transformavam aquelas pessoas em merecedoras do inferno 2 vezes mais. Os discípulos, eles quando se tornaram apóstolos, não fizeram discípulo para si. Discípulo tem que ser sempre de Jesus. Não é discípulo de homem, mas sempre de Jesus. Discípulo de pastor? Não. Discípulo de padre? Também não. É discípulo de quem? É de Jesus. É o único que vai ser salvo. Pode seguir a Maria, pode crer em Aparecida, pode seguir qualquer pai de santo que você quiser. Mas, porém, só um que vai te salvar: Jesus. A saber, você tem que seguir Ele. A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Sabe quem é cego? Aqueles que estão trilhando seus caminhos fora da palavra de Deus. Sabe por quê? Está escrito em Salmo: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, ó Deus. A palavra é luz. Então os cegos são aqueles que não estão seguindo a palavra. Os cegos são aqueles que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, porque a palavra é luz. Se caminharmos em luz, nunca andaremos em trevas, ou seja, nunca seremos lançados nas trevas exteriores, que é o próprio inferno, onde haverá choro, ranger de dentes, até a consumação dos séculos, de século em século, por toda a eternidade. Sim, Jesus falou de eternidade, não tem como se livrar da eternidade. Por isso escolhe bem, por isso examina bem qual tem sido os seus caminhos diante de Deus, qual tem sido os seus frutos. Porque aqui nós vemos na palavra de Deus que o homem ele tem que dar bons frutos para Deus. Frutos para Deus é você ser um vaso de honra, é você honrar Deus. Honrar não é em palavras, honrar é em suas atitudes, honrar é em obediência a Deus. Honrar não é de palavras, porque de palavras é muito fácil. Qualquer pessoa com um papel e caneta na mão vai produzir belas palavras de um coração que muitas vezes é um coração malicioso, de um coração que muitas vezes é um coração rancoroso, é um coração que armazena todo tipo de pecado, que guarda mágoas, que guarda ódio, mas da ponta da caneta e da boca para fora fala palavras bonitas, que muitas vezes acha que está honrando a Deus, só que pelo o próprio pecado que o homem pratica, ele desonra a Deus.
Deus não está atrás de poetas, não está atrás de pessoas com palavras bonitas. Ele está atrás de pessoas que honrem suas atitudes. Deus não está atrás de pessoas com um microfone na mão, cantando, mas dentro da sua casa está fornicando, está se prostituindo, está adulterando. Deus não está atrás de pessoas que cantam bonito, que faz uma plateia chorar e aplaudir, mas quando estão praticando pecados escondidos, ocultos, são pessoas que não têm nada de Deus, mas fala de Deus, canta para Deus, mas porém não é um louvor agradável, porque louvor não é uma palavra bonita que sai da boca, não é um tom bonito.